Olá, querido, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo, né? Hoje um vídeo específico aí para o pessoal da M3, o terceiro nível, o último nível da nossa escola de crescimento aqui na CESN, né? Na comunidade evangélica da Zona Norte, aqui em Vila Isabel, no Rio, na Rua Hipólito da Costa, número 109. Já fica o convite aí para que você nos faça uma visita também, né? Caso você esteja aí passando pelo YouTube e chegou nesse vídeo, né? Na parte um desse vídeo nós fizemos o estudo de Atos do capítulo um de Atos, fomos até o capítulo 12, versículo 25, que é quando vai iniciar aqui o ministério de Paulo. Do 1 ao 12, 24, a gente tem Pedro e a sua comitiva. Perdão. E aqui do 25, do capítulo 12 até o final, capítulo 31, capítulo 28, versículo 31, nós vamos ter Paulo e a sua comitiva, ok? E já começa com a primeira viagem missionária de Paulo, lá no capítulo 13, né? E aí ele vai citar quem foi com Paulo, né? Lá na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, né? Barnabé nada mais era do que um levita, né? De Chipre, só isso. Né? Você vê isso lá no capítulo 4, versículo 36. Simeão, chamado Níger, né? Quer dizer negro africano, tá? Era um africano então que estava na comitiva também. Lúcio, né? Cireneu, não preciso falar, né? De Cirene. E Manaém, que fora criado com Herodes, ou seja, um irmão de criação de Herodes. Olha que interessante, o mesmo Herodes que matou João Batista, você vê isso lá em Lucas 9, dos versículos 7 ao 9, né? E é um dos principais ali da igreja, né? Manaém, irmão de Herodes, irmão de criação de Herodes. Que coisa, né? Deus faz coisas maravilhosas e nada foge do controle dele. Certo? Versículo 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, a imposição de mãos aqui, como nós vemos lá em 1 Timóteo 4,3, né, era um sinal, né, de que eles estavam sendo liberados e, acima de qualquer coisa, né, tinham total permissão e apoio para exercer a obra para a qual eles foram chamados. Tá? E aí de cara eles já vão encontrar Elimas, né, o mágico, Elimas, né, perdão. E aqui a gente vai ter algumas histórias interessantes, mas eu não vou poder entrar no detalhe de todas, porque é uma aula bem rápida, mediante a quantidade de capítulos que nós temos que ver aí pela frente. Eu quero sugerir fortemente que, se você ficar com dúvida, e provavelmente você vai ter dúvidas, eu tenho uma série aí no canal Rafael Guarnier falando de cada um desses capítulos e versículos especificamente, que é a série Atos dos Apóstolos, onde eu comento os 31 capítulos de Atos, versículo por versículo. Então quero te encorajar, se você puder, e se ficar com alguma dúvida das nossas passagens aqui rápidas, que você vá até o canal e assista esta série, né? A passagem que você ficou com dúvida, ok? E vai ser poderoso para você, certo? Bom, então esse Elimas, o mágico, né? Vou falar um pouquinho dele. Olha lá. E assim, versículo 4: Estes enviados pelo Espírito Santo, né, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, tá? Ou Pafos. Então, os três que estavam indo, os três eram um, ok? Os três eram um com o Espírito Santo. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Então, você tem Paulo, né, Barnabé, Paulo e João. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, né?
o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, e chamado a si Barnabé, e Saulo procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então aqui, tudo não é uma questão aqui que a gente vai ver no final de finanças, né? Olha lá. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, perdão, gente, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de todas as justiças, toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor, retos, 2 Pedro 2,15, olha lá. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, né? E andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina, né? Então até aqui eles estão em Pafos, Chipre, né? Em Chipre. Percebam que o milagre não é o mais importante, mas o milagre, né, que no caso foi um milagre que foi ruim para ele mais, fazia com que o impacto fosse maior. O principal alvo dos apóstolos, né, era ser testemunha, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, daquilo que o Senhor havia feito. Por isso que desceu o poder sobre eles, lá no início do livro de Atos, né, capítulo 1, versículo 8. Mas aqui, os milagres seguiam. Né, como o coxo do capítulo 3, né, e entrou com eles no templo. E era claro que o que o Senhor tinha feito, através da vida daqueles homens. Tá? Versículo 16, olha lá. Que agora eles vão pregar, né, a pregação de Paulo em Antioquia e Psídia. Aí vai até o final, até o versículo 52, e eles pregando em Antioquia e Psídia, né? Versículo 16, olha lá. Levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. Então perceba aqui que Paulo está falando para os israelitas e aqueles que temem a Deus também, não só os israelitas, mas aqui ele está incluindo os judeus. Tá? E ele vai dar testemunho acerca, né, uma grande pregação de Paulo aqui até o versículo 52, e eu quero que você depois leia até o versículo 52, ok? Vamos partir aqui para o capítulo 14 agora. Paulo e Barnabé em Icônio, tá? Icônio. Então aqui ainda estamos na primeira viagem ainda, tá? Então Paulo e Barnabé em Icônio, capítulo 14. Continua acompanhando aí comigo. Eles ainda estão na sua primeira viagem missionária, tá? E aconteceu que em Icônio, versículo 1, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só judeus, mas de gregos, gentios, tá? Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, né? Versículo 3, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Sinais como do capítulo 2, versículo 43, e graça, capítulo 11, versículo 23, certo? Então aí vai ter a cura do paralítico em Listra, assim como aconteceu com Pedro com a cura do coxo, né? E olha lá no versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então nós precisamos de amadurecimento para herdar o reino, né? Confirmando os ânimos, confirmando as almas dos discípulos, né? E aí ele continua, né, com sempre um testemunho de cura de alguma coisa que acontece, para poder chamar a atenção e entrar com todo o ensino que eles tinham para entrar. E aí, no capítulo 15, a gente vai ter uma assembleia em Jerusalém. Né? Capítulo 15, a gente vai ter um problema com respeito ainda à circuncisão. Né? Os discípulos eram muito enraizados na questão da lei mosaica.
né? Então aí Paulo vai ter que voltar a Jerusalém para tentar resolver um problema, né, acerca da circuncisão. Olha lá, capítulo 15, versículo 1. Então alguns que tinham descido a Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vocês circuncidares conforme os de Moisés, não podeis salvar-vos. E Paulo vai ter que voltar para resolver a questão, certo? E interessante aqui, ó, versículo 5 do capítulo 15. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidar-vos e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Os fariseus, né? Mateus 3:7, olha lá. Ok? Continuando. Versículo 9, só dando uns pulinhos aqui. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Então, aqui, ó, o que importa para Deus, né, é isso aqui, ó, purificando os seus corações pela fé. Mateus 7, dos versículos 1 ao 23, depois você lê lá. Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, querendo voltar à lei? A lei é o homem trabalhando para Deus. Anota isso. A lei é o homem trabalhando para Deus. A graça é Deus trabalhando para o homem. Né? Então, ninguém podia cumprir a lei. Certo? O único que cumpriu totalmente a lei foi aquele que foi entregue no madeiro por nós. E por isso nós podemos entrar nessa era poderosa que vivemos, que é a era da graça. Bom, e aí vamos ter a solução aqui dessa questão de Jerusalém no capítulo 15, ainda no versículo 22 ao 34, tá? E aí vai ter uma solução, ó. Por 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós os perturbaram com palavras e transtornaram vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar-vos. Guardar a lei, né? Não lhes tendo nos dado nós não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-me bem reunirmos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram, né, as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus, ou seja, renunciaram a sua vida pelo nome do Senhor Jesus, tá? E aí o que vai ficar acordado? Ó, versículo 29. As coisas que ficaram acordadas. Vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes. Bem vos vá. Então fica acordado aqui que eles vão, né, se abster das coisas sacrificadas a ídolos, que nós fazemos até hoje, e da fornicação, certo? E aí depois a gente vai ver que ainda tem alguns problemas aí em relação a isso. Sempre vai ter problema em relação a isso, né? Os religiosos sempre vão atrapalhar o agir de Deus quando se trata de graça. Não é pelo que fiz, nem pelo que sou, né? É pela graça. Capítulo 16, se avançarmos aí no capítulo 16, né? Paulo vai aí a Derbe e a Listra, e já estamos na segunda viagem missionária de Paulo, né, que começa ali no capítulo 15, no finalzinho, capítulo 15, versículos 40 e 41, né, quando Paulo vai à Síria e à Cilícia, e agora 16, né, do 1 ao 5 ele está em Derbe, e depois vai para Filipos, né, e por aí vai. Né, nesse capítulo 16 aqui, deixa eu fazer alguns destaques, né, para vocês. Tem uma... Veja, que eu falei para vocês. Versículo 16. Cura de uma serva com espírito de adivinhação. Mas aí isso revoltava muito, né, os doutores da lei, e aí Paulo e Silas são aprisionados no versículo 22. Né?
E eles eram presos, né, aprisionados, a gente pensa, eles foram jogados numa prisão. Não era só isso, né, eles eram meio que torturados também pelo simples fato de estarem presos, por exemplo, a troncos, com os seus calcanhares, mãos presas, né? E aí a gente sabe que o carcereiro vai se converter nessa situação aqui, né? E no versículo 33, olha lá, e tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, né, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus, né? Então, aqui a família do crente é uma unidade completa para a salvação de Deus, né? E a gente vê vários exemplos: Noé, Raabe, Zaqueu, Cornélio, né? A família do crente é uma unidade completa para a salvação de Deus. Capítulo 17, vamos avançando. Capítulo 17, né? Paulo vai chegar a Tessalônica, ainda na sua segunda viagem missionária, né? E ele vai fazer um grande discurso em Atenas, né? E aí você já sabe o que vai acontecer, né? E vamos ver uns detalhezinhos aqui desse discurso de Paulo em Atenas. Olha lá, versículo 16 ao 18, eles arrazoavam com os judeus, né? Arrazoar aqui nada mais é do que você enfrentar. Ele estava enfrentando os filósofos, né, gentios aqui, né? O espírito humano de Paulo era conectado ao Espírito Santo, era fundido ao Espírito Santo. E aí a gente tem, né, um ser fundido ao Espírito Santo se torna imbatível em qualquer tipo de embate aqui. Capítulo 18, Paulo em Coríntios. Tá? Eu quero recomendar a vocês que leiam lá ainda na segunda viagem missionária de Paulo, né? Paulo em Coríntios. E a gente está fazendo uma série no canal lá da Igreja aos Coríntios, né? Hoje, junto desse vídeo aqui, eu vou liberar um outro vídeo também do capítulo 7, que nós falamos sobre o casamento. E assiste lá que é poderoso. Bom, e depois partiu Paulo, né, de Atenas e chegou a Corinto, capítulo 18, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tempo vinha da Itália, e Priscila, sua mulher, né, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, né? E esse Cláudio aqui era um César do Império Romano, tá? E todos os sábados, capítulo 18, versículo 4, disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos, né? Como Marcos 1, 21, nosso mestre fazia, né? E imagina, irmão, o problema que isso aqui dava, né? As pessoas eram convertidas, e assim como acontecia com Jesus, aconteceu com Paulo também, né? Da revolta, né? Dos doutores da lei, dos fariseus, dos saduceus, né? Dos jebuseus e por aí vai. Continuando. Terceira viagem de Paulo, capítulo 18, começa lá no versículo 23, tá? 23, e vai até agora o capítulo 21, versículo 17, né? Capítulo 21, versículo 17, tá? E aí, ele volta em Éfeso, né? Ele vai para Éfeso outra vez, né? E no capítulo 19, ele vai corrigir uma deficiência do ministério de Apolo. Olha lá, versículo 1 ao versículo 7, olha. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados no nome, em nome, né? Algumas traduções, mas o melhor é no nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Então, isso aqui era uma deficiência no ministério de Apolo. Batizava em João Batista, precisava ser batizado, mas
é necessário que venha sobre eles também o batismo com o Espírito Santo, para resistir às perseguições, o dia mal, né? Resistir tudo que sobrevém sobre a nossa vida quando nós nos dedicamos a fazer a obra do Senhor. Ok? Versículo 8. Aí a gente vai ver o ministério, né, e seus frutos, né? A palavra do Senhor cresce e prevalece. Né? Então, Paulo, por onde ele vinha passando, a palavra do Senhor crescia e prevalecia. E é assim que tem que ser na nossa vida também. Ok? Aí no versículo 21 ainda, do capítulo 19, 21 e 22, ele vai se propor a ir a Jerusalém e a Roma. Né? Jerusalém e Roma, olha lá. Cumpridas essas coisas, Paulo propôs a seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, Caia, dizendo: depois de haver estando ali, importa-me ver também Roma, né, tendo enviado a Macedônia 2 dos seus que o serviram, Timóteo e Erasto. Ele mesmo permaneceu algum tempo na Ásia, né? E aí teve um tumulto danado, né? E qual foi a causa desse tumulto? Olha lá, versículo 23 e 24. Por esse tempo houve um grande tumulto acerca do caminho que Paulo pregava, pois certos ouvires do nome Demétrio, que fazia de prata santuários de Ártemis, proporcionava muito lucro aos artífices. Então perceba que o problema sempre é financeiro, né? E aí a multidão depois vai se acalmar, depois de uma grande confusão lá no versículo 35, e a gente chega no capítulo 20, né? Quando Paulo vai passar pela Macedônia, Grécia e está indo rumo a Troade, ok? E aí você pode depois lá ler com calma. Eu só vou dar os destaques aqui para a gente acelerar. Né? No capítulo 20, versículos 13 ao 38, ele vai a Mileto, onde se reúne com os presbíteros da igreja de Éfeso. Presbíteros eram pessoas que ele mesmo instituía, Paulo instituía, né, para que pudesse manter as igrejas enquanto ele ia fazendo a obra. Tá? Então ele precisava de homens de confiança dele, né? Também chamados em algumas traduções aqui de anciãos, esses homens. Tá? E aí no capítulo 21, perdão, ele vai a Tiro. Né? 21, ele chega a Tiro. Ok? Continuando, capítulo 21, versículo 7. A Ptolemaida, 21, 8 a 14, a Cesareia. Tá? E por fim, aqui o fim da terceira viagem, ele volta a Jerusalém, né, do 15 ao 17, olha lá. Depois desses dias, tendo feito os preparativos, subimos a Jerusalém e vieram também conosco alguns dos discípulos de Cesareia, levando-nos a certo Mnason de Chipre, discípulos antigos com quem nós nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria, né? E aí a gente vai ver a partir do 18 até o 26 a influência do judaísmo, a influência negativa do judaísmo. Não temos tempo de ler, você vai lá e lê depois. Tá? Continuando. E aí, aqui no capítulo 21, do versículo 27 até o capítulo 26, capítulo 32, você vai ter uma perseguição final aqui dos judeus. Uma tentativa desesperada de parar Paulo, né, e os seus. Né? Então ele vai ser preso aqui pelos judeus no capítulo 21, do 27 ao 30. Ele vai ser preso. Né? E ele vai se defender perante os judeus ali no capítulo 21 ainda, versículo 40, até o capítulo 22, versículo 21. Ele vai fazer a defesa dele, certo? Só passando, gente, muito rápido aqui, tá? 22, capítulo 22, do 22 ao 29, Paulo vai ser atado pelos romanos. Olha lá, ouviram até essa palavra, né? Porque ele falou e ele ia arrebentando no seu discurso ali. Então levantaram a voz dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. E gritando eles e arremessando de si as vestes e atirando poeira para o ar, ordenou o comandante que fosse recolhido ao quartel, dizendo que sobre açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Então em Roma, Paulo, ele pede pela sua cidadania, a gente vai ver isso daqui a pouco, para que ele pudesse manter a sua vida, né? Se manter vivo, né? E aí ele vai chegar no Sinédrio, né? E vai ter que se defender lá no Sinédrio, que era
a sinagoga, né, que era o conjunto dos principais da sinagoga. Era como se fosse o apóstolo da sinagoga, né, o chefão da sinagoga. Capítulo 23, versículo 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões e irmãos, tenho me conduzido diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que me batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede caiada, tu te sentas para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas bater-me? Os que estavam perto disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não falarás mal do príncipe do povo. Sabendo Paulo que uma parte era de saduceus, outras de fariseus, exclamou no sinédrio: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos homens mortos, sou julgado. Havendo ele dito isso, levantou-se uma dissensão entre os fariseus e saduceus. Por quê? Porque os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não. Olha lá, pois os saduceus, versículo 8, dizem não haver ressurreição. Então Paulo joga para ganhar tempo ali, né? E Paulo vai ser animado no Senhor no versículo 11 lá, ó. Na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Tem ânimo, pois do modo como deste solene testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim é necessário que também testemunhe em Roma. Então o Senhor vai fortificando Paulo em meio àquela tribulação que ele estava passando. E nós, crentes hoje, né, achamos que passamos por tribulações demais. Né? Então a gente vai ter a conspiração dos judeus, versículo 12 ao 15, do capítulo 23. Tá? E aí ele vai ser enviado em segredo, né, dos versículos 16 até o capítulo 24, versículo 27, né? Aí ele vai passar por acusação, né? Os judeus vão chamar o advogado deles para tentar condenar Paulo, matar Paulo. Ele vai se defender perante Félix, né? Olha lá, versículo 10 do capítulo 24 até o versículo 21, né? Depois ele vai ser detido sob custódia, né, do político romano, que é injusto e corrupto, né, do 24, capítulo 24, versículo 22 a 27, e por aí vai, né? Capítulo 25, ele vai ser deixado para Festo, né? Então Félix vai deixar o sucessor de Félix, né? Félix deixa o caso para Festo. E aí vai ser rejeitada a petição dos líderes judeus. Olha lá, capítulo 25, versículo 1 ao 5. Ó. Tendo, pois, Festo chegado à província, subiu 3 dias depois de Cesareia a Jerusalém. E os principais sacerdotes e os chefes dos judeus lhe apresentaram informações contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo com favor contra ele, que o mandasse chamar a Jerusalém, armando eles uma emboscada para o matarem no caminho. Festo, pois, respondeu que Paulo estava detido em Cesareia e que ele mesmo em breve partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós são influentes, desçam comigo, e se há algo irregular nesse homem, acusem-no. Né? E ele vai se defender, mais uma vez, perante Festo, né? E vai apelar para César. Olha lá, versículo 9. Todavia, Festo, querendo ganhar o favor dos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres subir a Jerusalém e ele ser julgado perante mim acerca dessas coisas? Disse Paulo: Estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz contra os judeus, como também tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu feito algum mal e cometido algo digno de morte, não me recuso a morrer. Mas se nada há daquilo que estes me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo conferenciado com o conselho, respondeu: Para César apelás, para César irás. Né? Então ele vai encaminhado por Festo aí até o rei Agripa. Tá? E aí ele vai se defender perante o rei Agripa, né? Capítulo 26. E a gente vai avançando aqui, tá, gente? Chegando ao capítulo 27 já vai começar a quarta viagem de Paulo,
que vai durar até o capítulo 28, versículo 31, né? Então ele vai a bons portos, e vai ter aquela tempestade, né? E a previsão de Paulo de que todos sobreviveriam, uma passagem famosíssima também, né? Conhecemos muito essa passagem. E do capítulo 27, versículos 27 ao 44, a supremacia e sabedoria de Paulo, em contraste com a vileza e insensatez, né, dos marinheiros ali, ok? Capítulo 28 ele chega a Malta, né, e do 28, do 11 ao 31, né, ele vai para via Siracusa a Roma, né, ele vai pela via Siracusa a Roma, ok? Avançando, versículos 17 ao 22 do capítulo 28, ele entra em contato com líderes judeus, tá? Só passando mesmo. E finalmente ele vai ministrar em Roma, cumprindo um desejo dele, né, que ele tinha, né? E o Senhor concede esse desejo a Paulo de ministrar em Roma, certo? No capítulo 28, versículos 23 a 31. Para a gente fechar e eu fazer alguns comentários antes de encerrar, eu vou ler 23 a 31. Havendo-lhe eles marcado um dia, muitos vieram ter com ele, onde estava alojado, os quais desde a manhã até anoitecer fez uma exposição, dando solene testemunho do reino de Deus e procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Né? Lembrando que ele não tinha um Novo Testamento, né? Ele estava escrevendo o Novo Testamento. Alguns se deixaram persuadir pelos que se dizia, outros, porém, não criam. E estando em desacordo entre si, retiraram-se, dizendo-lhes: Paulo, uma palavra. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, dizendo: Vai este povo e dize, ouvindo ouvireis, e de nenhum modo entendereis, vendo vereis, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo tornou-se gordo, como com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, eles também a ouvirão. Tendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, e permaneceu 2 anos inteiros na sua própria casa, né, alugada e acolhida, né, a todos que vinham ter com ele, proclamando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Então, nesse versículo 30, é o período de 2 anos que ele fica ali, né, ele escreveu algumas epístolas, né, por exemplo, aos Colossenses, ele escreveu Efésios, Filipenses, Filemão, tá? Ele escreve, e ele esperava ser libertado da prisão, né? Provavelmente após esses 2 anos. E ele foi libertado e visitou Éfeso e Macedônia, conforme a gente pode ver lá em 1 Timóteo 1,3. Além disso, ele visitou Creta, né? Tito 1,5, Nicópolis, Tito 3,12, Troade e Mileto, 2 Timóteo 4,13. Né? E aí a gente vê como, para a gente encerrar essa aula de hoje, como era poderoso, né, o ministério de Paulo. Perseguido, espancado, preso, era liberto milagrosamente pelo Senhor, continuava pregando, não parava, né? Aí quando ele fala assim, ó, proclamando o reino de Deus, né? Aqui termina a 4ª viagem de Paulo, no versículo 31. Encerrando aqui, né, no versículo 31 ainda, quando ele fala, proclamando o reino de Deus. É o reino de Deus. O reino de Deus é um dos assuntos ressaltados neste livro. Este livro, escrito por Lucas, né, começa lá 1,3 e termina com o reino de Deus. Vê lá 1,3, você vai ver. Né? Na verdade, este livro não termina. Ele não terminou, pelo contrário, ele permanece aberto. Porque eu e você, hoje, escrevemos a história da igreja. Então, que sejamos assim, ousados, né? Tenhamos ousadia e intrepidez em pregar essa palavra. Você que é aluno da N3, né? Que chegando no final aí, né? Ainda temos aí algumas aulas aí, epístolas paulinas, epístolas gerais,
e Apocalipse. Vamos encerrar esse módulo para que você possa exercer seu ministério com uma excelência máxima, porque é para o Senhor, e para o Senhor fazemos sempre o melhor. Amém? Fique com Deus, um grande beijo, né? E até o próximo módulo aí. Não sei se sou eu que vou fazer, ou outro professor da escola, né, de epístolas paulinas. Quero te recomendar que você assista outros vídeos aí do canal, né? Já temos alguns estudos aí, né? Romanos, 1 Coríntios, já começamos, então você já consegue ver algumas coisas aí das epístolas paulinas. Ok? Um grande beijo, fiquem com Deus, né? E até a próxima. Tchau, tchau.